Sabe, como é que a psicologia saiu de só olhar para o comportamento para tentar entender essa máquina complexa que é a nossa mente? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Essa jornada incrível da psicologia social. A busca para entender, de forma científica, por que a gente age como age em sociedade. Bom, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa lá atrás, na busca por uma ciência do comportamento. Depois a gente passa pela grande virada, a revolução que botou a mente de volta no jogo. E vamos até o ponto em que a gente entende o peso que a sociedade tem em quem a gente é. Então, lá no comecinho da psicologia, o grande desafio era esse. Como é que ela podia ser vista como uma ciência de verdade, sabe? Tipo a física, a química. E aí vinha a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se não dá para ver um pensamento, como é que se mede isso? E essa pergunta levou a uma solução bem radical, bem rigorosa. Olha, se a gente não consegue observar, talvez a gente nem devesse tentar medir. E essa solução, bom, ela ganhou um nome: behaviorismo. Foi uma teoria que chegou com uma proposta radical mesmo, para transformar a psicologia numa ciência daquilo que a gente pode ver. A ideia dos behavioristas era a seguinte: a mente é tipo uma caixa preta. Não dá para saber o que acontece lá dentro, então não adianta tentar. O que um cientista deveria fazer é focar só no que entra, o estímulo, e no que sai, a resposta. Simples assim. E aqui a gente consegue ver o debate fundamental que, nossa, moldou a psicologia por décadas. De um lado, a galera focada só no que se pode ver, as ações, as respostas aos estímulos. E do outro lado, uma ideia completamente diferente, a de que são os processos mentais, aqueles que a gente não vê, que constroem ativamente a nossa realidade. E um dos grandes nomes dessa visão foi B.F. Skinner. Para ele, era tudo muito direto. Aprender nada mais era do que uma mudança de comportamento. E essa mudança era moldada por reforços, ou seja, recompensas e punições. Só que não demorou muito para os pesquisadores perceberem que essa conta não fechava. Não dava para explicar comportamentos sociais mais complexos, tipo a agressão, usando só essa lógica de estímulo e resposta. E foi aí que surgiu a hipótese da frustração-agressão. E esse foi um passo, olha, crucial. Pela primeira vez, se sugeria que um estado interno, algo que a gente não pode ver, a frustração, era a causa real de um comportamento que a gente podia ver, a agressão. Mas aí fica outra pergunta, né? E aqueles comportamentos que a gente aprende sem nenhuma recompensa ou punição direta? Isso levou a uma outra teoria, que foi lá e desafiou o behaviorismo de frente, olhando para como a gente aprende uns com os outros. Essa teoria foi a da imitação, proposta por Miller e Dollard, e ela foi, de fato, revolucionária. A ideia era que a gente aprende muita coisa simplesmente observando os outros. Isso abriu uma porta gigantesca para o estudo da aprendizagem social e da influência que o grupo tem sobre a gente. E tudo isso foi, na verdade, um aquecimento para o maior ponto de virada dessa história toda, a chamada revolução cognitiva. Foi o momento em que aquela caixa preta da mente foi finalmente arrombada. A grande ideia aqui, defendida por pensadores da escola da Gestalt, era um ataque direto ao behaviorismo. Eles diziam: ei, a mente não é só um receptor passivo. Ela organiza, interpreta, ela constrói ativamente a nossa realidade. A forma como a gente percebe o mundo é a chave de tudo. Para a gente ver essa ideia funcionando na prática, dá uma olhada nesse experimento incrível do Friedrich Bartlett. Incrível, né? Depois de passar de uma pessoa para outra, só pela memória, a imagem ficou completamente diferente. Ué, mas o que aconteceu aí no meio do caminho? A conclusão genial do Bartlett foi que a nossa memória não é uma filmadora, não é uma gravação perfeita. Ela é uma reconstrução. E essa reconstrução é guiada pelos nossos esquemas, que são como mapas mentais que a gente já tem. Eles organizam as informações novas e, quando falta alguma coisa, eles preenchem as lacunas com o que faz mais sentido para a gente. E aí veio outro pioneiro, Kurt Lewin, que foi ainda mais longe. Ele criou um jeito de visualizar não só a mente, mas a pessoa como um todo, dentro do seu contexto social. Ele deu nome a isso de teoria de campo. E o Lewin conseguiu resumir essa teoria complexa numa fórmula que é ao mesmo tempo simples e superpoderosa. O comportamento é uma função da pessoa e do ambiente dela. Ou seja, o jeito que a gente age é sempre um resultado da nossa personalidade e também do ambiente social onde a gente está. Bom, se o foco agora estava também no ambiente, o próximo passo era meio lógico, né? Era preciso entender o poder gigantesco que a sociedade em si exerce sobre a gente.
E isso nos leva a duas grandes correntes de pensamento. Uma delas é o interacionismo simbólico, que diz que nós mesmos, no dia a dia, construímos o nosso mundo social através de coisas como a linguagem, os símbolos. É uma visão que vai, digamos, de baixo para cima. Já a outra corrente, como a Escola de Frankfurt, foca em como as grandes estruturas da sociedade, as ideologias, acabam moldando a nossa personalidade. É uma visão de cima para baixo. Certo. Então, depois de toda essa jornada pela história, o que a gente aprendeu sobre como a gente estuda a nós mesmos? A gente viu que o caminho foi longo, né? Começamos com o behaviorismo, que olhava só para as ações que a gente podia ver. Depois, a psicologia cognitiva abriu a porta e nos levou para dentro da mente para ver os processos mentais. E, por fim, as teorias do contexto social mostraram essa dança complexa entre o indivíduo e a sociedade. No fim das contas, o que a história da psicologia social mostra é que não se trata de uma teoria estar certa e a outra errada. Na verdade, elas eram incompletas. Cada nova ideia foi como um tijolo, construindo em cima da anterior e criando uma imagem cada vez mais completa e rica dessa relação entre a pessoa, a mente dela e o mundo ao redor. Isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar. Se as nossas mentes e as nossas sociedades nunca param de mudar, de evoluir, será que um dia vai ser possível existir uma teoria final definitiva sobre nós,